O clima da Terra está mudando. O planeta está ficando mais quente. Essa tendência, impulsionada pelas atividades humanas, é o que chamamos de aquecimento global. É um problema sério com consequências de longo alcance para toda a vida na Terra. A ciência é clara. Nosso planeta está esquentando e nós somos a causa principal. O aquecimento global é causado pelo aumento dos gases de efeito estufa na atmosfera. Esses gases, como o dióxido de carbono, retêm o calor do Sol. Esse calor retido aquece o planeta, como uma estufa. Embora alguns gases de efeito estufa ocorram naturalmente, as atividades humanas aumentaram significativamente sua concentração na atmosfera. A queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás natural, é um dos principais contribuintes para as emissões de gases de efeito estufa. Esses combustíveis são queimados para gerar eletricidade, transporte e indústria. O desmatamento também desempenha um papel, pois as árvores absorvem dióxido de carbono da atmosfera. Quando as florestas são cortadas ou queimadas, o carbono armazenado é liberado de volta para a atmosfera. As consequências do aquecimento global já estão sendo sentidas em todo o mundo. O aumento das temperaturas está causando eventos climáticos mais extremos, como ondas de calor, secas e inundações. O nível do mar está subindo à medida que as geleiras e as camadas de gelo derretem, ameaçando as comunidades costeiras. Essas mudanças estão impactando os ecossistemas, a saúde humana e a economia global. É fundamental agirmos agora para mitigar esses efeitos e fazer a transição para um futuro mais sustentável. Nossa dependência de combustíveis fósseis é o principal motor do aquecimento global. A queima de carvão, petróleo e gás natural libera enormes quantidades de dióxido de carbono na atmosfera. Essas emissões agem como um cobertor, prendendo o calor e aquecendo o planeta. O desmatamento é outro fator que contribui significativamente para o problema. As árvores desempenham um papel vital na regulação do clima, absorvendo dióxido de carbono. Quando as florestas são desmatadas ou queimadas, esse carbono armazenado é liberado de volta para a atmosfera. Processos industriais também liberam quantidades significativas de gases de efeito estufa. A agricultura contribui para as emissões de metano, outro potente gás de efeito estufa. Nossos estilos de vida consumistas contribuem para o problema. Cada produto que compramos e cada quilômetro que dirigimos tem uma pegada de carbono. É essencial reconhecer o impacto de nossas escolhas e buscar alternativas mais sustentáveis. A Terra está nos enviando sinais de alerta. Do derretimento das geleiras ao aumento do nível do mar, as evidências do aquecimento global são inegáveis. Essas mudanças não são incidentes isolados. São sintomas interconectados de um planeta em perigo. Um dos sinais mais visíveis do aquecimento global é o encolhimento de geleiras e calotas polares. À medida que as temperaturas aumentam, essas massas gigantescas de gelo estão derretendo a uma taxa alarmante, contribuindo para o aumento do nível do mar. Isso representa uma ameaça significativa para as comunidades costeiras e ecossistemas. Eventos climáticos extremos estão se tornando mais frequentes e intensos. Ondas de calor estão assolando cidades, secas estão devastando plantações e furacões estão se tornando mais poderosos. Esses eventos destroem vidas, danificam infraestruturas e sobrecarregam os recursos. Mudanças nos padrões de precipitação também são evidentes. Algumas regiões estão enfrentando chuvas mais frequentes e intensas, enquanto outras sofrem com secas prolongadas. Essas mudanças têm impactos profundos na agricultura, na disponibilidade de água e na saúde humana. Geleiras e calotas polares estão derretendo a uma taxa alarmante. Esse derretimento contribui para o aumento do nível do mar, ameaçando comunidades costeiras. À medida que as temperaturas aumentam, a taxa de derretimento se acelera.
A perda de geleiras afeta os recursos hídricos. Muitas comunidades dependem da água do degelo glacial. À medida que as geleiras encolhem, a escassez de água aumenta. Os oceanos estão absorvendo grandes quantidades de calor. A acidificação dos oceanos ameaça a vida marinha. O aumento do nível do mar ameaça comunidades costeiras. Erosão e inundações são desafios constantes. O deslocamento de pessoas é uma crise iminente. Seção 5. A luta da natureza. Ecossistemas ameaçados. O mundo natural está sentindo o calor do aquecimento global. Do branqueamento de corais às queimadas florestais, ecossistemas ao redor do mundo estão lutando para se adaptar ao clima em rápida mudança. A intrincada teia da vida está sendo perturbada, com consequências para a biodiversidade e os serviços essenciais que os ecossistemas fornecem. Os recifes de coral, frequentemente chamados de florestas tropicais do mar, são altamente sensíveis às mudanças na temperatura da água. À medida que os oceanos se aquecem, os corais expulsam as algas simbióticas que lhes fornecem alimento, levando ao branqueamento e morte dos corais. As florestas, sumidouros vitais de carbono que ajudam a regular o clima, enfrentam ameaças crescentes de incêndios florestais, secas e surtos de pragas. Essas perturbações podem levar à morte generalizada de florestas, liberando enormes quantidades de carbono de volta para a atmosfera. Muitas espécies de plantas e animais estão mudando suas áreas de distribuição em resposta às mudanças nas temperaturas e nos padrões de precipitação. No entanto, algumas espécies são incapazes de se adaptar ou migrar com rapidez suficiente, colocando-as em risco de extinção. Seção 6. Uma crise humana. Enfrentando as consequências. O aquecimento global não é apenas uma questão ambiental, é uma crise humana. Os impactos das mudanças climáticas já estão sendo sentidos por comunidades em todo o mundo, exacerbando as desigualdades existentes e criando novos desafios. O aumento do nível do mar e eventos climáticos extremos estão deslocando comunidades, destruindo casas e causando migração em massa. A segurança alimentar está ameaçada por secas, inundações e mudanças nas estações de crescimento, levando à escassez de alimentos e aumento dos preços. A escassez de água, exacerbada pelas mudanças nos padrões de precipitação e derretimento de geleiras, está se tornando uma questão urgente em muitas regiões. A competição por recursos hídricos cada vez menores pode levar a conflitos e agitação social. Os impactos do aquecimento global na saúde são significativos. As ondas de calor podem ser mortais, especialmente para populações vulneráveis, como idosos e pessoas com problemas de saúde pré-existentes. A disseminação de doenças infecciosas também está relacionada às mudanças climáticas. Seção 7. Invertendo a maré. Soluções para um futuro sustentável. O desafio do aquecimento global é assustador, mas não insuperável. Ao fazer a transição para uma economia de baixo carbono e adotar práticas sustentáveis, podemos mitigar os piores efeitos das mudanças climáticas e criar um futuro mais sustentável. Investir em fontes de energia renováveis, como solar, eólica e geotérmica, é fundamental para reduzir nossa dependência de combustíveis fósseis. Medidas de eficiência energética, tanto em nossas casas quanto nas empresas, podem reduzir significativamente o consumo de energia. Proteger e restaurar florestas é essencial para mitigar as mudanças climáticas. As árvores atuam como sumidouros de carbono, absorvendo dióxido de carbono da atmosfera. Práticas de manejo florestal sustentável podem ajudar a preservar esses ecossistemas vitais. Transformar nossos sistemas de transporte é outro passo crucial. Promover o transporte público, veículos elétricos e infraestrutura para bicicletas pode reduzir significativamente as emissões do setor de transporte.
Seção 8. Um esforço coletivo. O poder da ação individual e global. Enfrentar o aquecimento global exige um esforço coletivo, com indivíduos, governos e empresas fazendo sua parte. De fazer escolhas sustentáveis em nosso dia a dia, a defender mudanças políticas, nossas ações são importantes. Reduzir nossa pegada de carbono por meio de ações simples como usar transporte público, consumir menos energia e adotar uma dieta à base de plantas pode fazer a diferença. Apoiar empresas comprometidas com a sustentabilidade e defender políticas que promovam energias renováveis e reduzam as emissões também são cruciais. Os governos desempenham um papel vital na definição de metas ambiciosas de redução de emissões, investindo em infraestrutura de energia renovável e implementando políticas que promovam a sustentabilidade em todos os setores. A cooperação internacional é essencial para enfrentar este desafio global. Compartilhar conhecimento, tecnologia e recursos pode acelerar a transição para um futuro de baixo carbono. Seção 9. Um tempo para a esperança, um tempo para a ação. A ameaça do aquecimento global é real, assim como nossa capacidade de ação. Temos o conhecimento, as ferramentas e a engenhosidade para enfrentar este desafio. O que precisamos agora é da vontade coletiva de agir e de agir com determinação. A transição para um futuro sustentável exigirá mudanças significativas em nossos estilos de vida, economias e sistemas de energia. Mas essas mudanças não são sacrifícios. São investimentos em um futuro mais saudável, mais justo e mais próspero. Ao abraçar as energias renováveis, proteger nossas florestas e promover práticas sustentáveis, podemos criar um mundo onde o desenvolvimento econômico e a gestão ambiental andem de mãos dadas. O futuro do nosso planeta está em nossas mãos. Vamos escolher a esperança, vamos escolher a ação e vamos construir um futuro sustentável para as gerações vindouras.